Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras. O verdadeiro magistério da Igreja Católica nos ensina que o celibato clerical deve ser mantido. O Código de Direito Canônico no Cânone 277 estabelece a obrigação de guardar continência perfeita e perpétua pelo reino dos céus, que fundamenta a obrigação do celibato. O celibato clerical foi defendido pelo Quarto Concílio de Latrão, 1215, e pelo Concílio de Trento, 1545 a 1563, que impôs definitivamente o celibato obrigatório a todo o clero da Igreja Latina, incluindo o clero secular. Portanto, os participantes desse sínodo orquestrado pelo Papa Francisco não podem modificar aquilo que não pode ser modificado. Disse o Santo Papa João Paulo II. Agora mais que nunca, é urgente que sejais os sentinelas da manhã, os vigias que anunciam a luz da alvorada, e a nova primavera do Evangelho, da que já são vistas os brotos. A humanidade necessita imperiosamente do testemunho de jovens livres e valentes, que se atrevem a caminhar contra a corrente, e a proclamar com força e entusiasmo a própria fé em Deus, Senhor e Salvador. A Santa Missa Tridentina também não pode ser excluída, porque a bula Quam Primum Tempore instituiu a Missa Tridentina, através do estabelecimento do texto oficial da missa e do ofício divino, que foram a praxis litúrgica ordinária do rito latino. A bula teve por finalidade unificar a representação do sacrifício da cruz e impedir abusos e deturpações no culto sagrado. Portanto, o Papa Francisco não pode modificar aquilo que não pode ser modificado. A nós não importa muito se o Papa Bento XVI faz um motu próprio permitindo a missa e se o Papa Francisco faz um motu próprio proibindo a missa praticamente. Não é nem por causa de um, nem por causa de outro que nós temos a missa. Nós temos a missa primeiro porque ela é católica. E sendo católica e consagrada pela Igreja, ela pode ser celebrada. É em virtude dessa consagração da missa pelo Papa São Pio V, e com todo o teor, vigoroso teor com que ele estabeleceu, não que ele inventou, mas que ele restaurou a missa católica de sempre, que nós temos autorização, permissão, jurisdição para celebrar a Santa Missa. Se vocês quiserem, podem comprar na livraria a bula Quam Primum do Papa São Pio V, que é a razão canônica, não a única, mas a razão canônica de nós celebrarmos essa missa. No número 6 dessa bula, o Papa indica que, no futuro e para sempre, na Igreja Latina, só esta missa será celebrada. Dá uma permissão para ritos que tenham mais de 200 anos, mas mesmo estes, ele diz, se preferirem, eu prefiro que celebrem a missa segundo este missal que agora estamos editando. E chama pela santa obediência. Na vida religiosa, quando a autoridade clama em nome da santa obediência, ele liga aquele ato a um pecado mortal, se não for realizado. Em nome da santa obediência, ele pede que todos os outros ritos sejam abandonados. Estabelece isso. No número 8, ele usa da autoridade apostólica para dar um indulto positivo. E eu leio para vocês. Em virtude da nossa autoridade apostólica, pelo teor da presente bula, concedemos e damos o indulto seguinte, que doravante
para cantar ou rezar a missa em qualquer igreja, se possa, sem restrição, seguir este missal com permissão e poder de usá-lo livre e licitamente, sem nenhum escrúpulo de consciência e sem que se possa incorrer em nenhuma pena, sentença e censura. Aí vocês vão dizer, mas o Papa tem a mesma autoridade hoje para censurar? E eu digo não, porque este parágrafo termina dizendo isto para sempre. 7 ou 8 vezes nessa pequena bula, o Papa São Pio V vai dizer isto para sempre. Ou então, jamais modificará isso. Este é um indulto positivo. Por quê? Porque diz aos padres, vocês podem celebrar. Celebrem. Eu quero que celebrem e vocês podem celebrar, sem que ninguém possa fazer nada por isso. No número 9, ele continua o seu indulto, mas agora de uma forma negativa. Da mesma forma, decretamos e declaramos que os prelados, administradores, cônegos, capelães, todos os padres seculares designados por qualquer denominação, todos os padres regulares, ou seja, os padres das ordens religiosas, de qualquer ordem, não sejam obrigados a celebrar a missa de outro modo do que por nós ordenado. Então, ele diz, eu quero que celebrem. O outro ele diz, eu não quero que sejam proibidos de celebrar. Entendam a diferença e a amplidão da concessão dada por São Pio V nessa bula. Nem sejam coagidos e forçados por quem quer que seja a modificar o presente missal. E a presente bula não poderá, jamais, em tempo algum, ser revogada nem modificada, mas permanecerá sempre firme e válida em toda a sua força. Apocalipse 22, 18 a 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará aos flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. O Papa Francisco fala que o inferno não existe. Portanto, ele está tentando mudar aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. A imensa cegueira espiritual que está se espalhando no mundo não permite que muitas pessoas percebam que Francisco não é um verdadeiro sucessor de Pedro no Vaticano. E, através desses sínodos orquestrados por ele, estão tentando redefinir a Igreja de Cristo, de acordo com seus interesses. Queridos filhos, a estrada da santidade é cheia de obstáculos, mas, como prometeu, meu Jesus estará sempre convosco. Sede fiéis. Fugi dos atalhos que os homens vos oferecem. Ficai com Jesus, pois somente Ele é o caminho que vos conduzirá à salvação eterna. Dobrai vossos joelhos em oração. Caminhais para um futuro de grandes provações. Vereis horrores na casa de Deus, por culpa dos maus pastores, mas não recueis. Não há vitória sem cruz. Aconteça o que acontecer, permanecei fiéis aos ensinamentos do verdadeiro magistério da Igreja. A vossa vitória está em Jesus. Estai atentos. Não esqueçais as grandes lições do passado. Coragem. Eu vos amo, e estarei convosco.